irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Júnior Chaves. Eu venho nesse dia de hoje transmitir uma mensagem para vocês com o tema O Diálogo do Amor. É esse texto que nós vamos falar hoje, se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do verso 10. Mas nesse momento, você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, eu quero te convidar a você inclinar a sua cabeça e que nós possamos fazer um instante de oração com os olhos fechados. Pai, nós oramos nesse dia de hoje, crendo, Senhor, que essa mensagem será uma mensagem restauradora. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que use esse meio, Senhor, de comunicação, esse vídeo, esse áudio, esse link, para que alcance pessoas, Pai, nesse momento. Que essa pessoa, Pai, que nesse instante, esse homem, essa mulher, essa pessoa que está sem esperança, ela possa ser restaurada através do diálogo do amor. Nós pedimos em Cristo Jesus que essa mensagem seja uma mensagem edificante e que toque todas as pessoas, Pai, que assim ouvirem e que outras pessoas possam ser instrumentos para que esse vídeo chegue na vida de alguém que esteja precisando. Essa é a nossa oração na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer a leitura do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 21, verso 10. E eu queria que você me acompanhasse aonde quer que você esteja nesse instante. Diz o texto sagrado: Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. 12. Disse-lhe Jesus: Venham, jantem. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão Pedro entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando você era jovem, você vestia a você mesmo e andava por onde você queria. Mas agora que você é maduro, estenderão as mãos e outros te vestirão e te levarão para onde você não quer ir. Amém? Eu quero que nesse instante você me dê um minuto da sua atenção. O texto ao qual nós estamos tratando é um texto que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Veja bem, se esse texto está escrito no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, significa que nós precisamos fazer uma menção de quem é João. João, ele posteriormente vai ser conhecido como discípulo amado. A comunidade de João, a comunidade do discípulo amado. Essa comunidade, ela se estende ao longo do primeiro e do segundo século e é uma comunidade muito presente quanto aos textos bíblicos. João, ele era alguém como eu e você, mas a diferença de João é que João teve seu chamado, os biblistas dizem, entre 13 a 17 anos. Um jovem, o mais jovem dos discípulos, é o responsável por escrever esse texto.
João era aquele que deitava no peito do Senhor. João era aquele que a revelação lhe veio em 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João fala de amor. Esse João é um João que, diferente de Marcos, Mateus e Lucas, é alguém que começa a escrever o Evangelho tratando Jesus não somente como o filho de Maria, ou filho de José, ou uma genealogia qualquer, não. João vai tratar o Senhor como Logos, ele vai tratar o Senhor como Verbo, ele vai tratar o Senhor como a criação. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo é o Senhor. Esse João, agora, quando escreve esse texto, é um João que ele não é mais um adolescente ou um jovem qualquer. Esse João agora é um discípulo que conheceu o Senhor no mar, que conheceu o Senhor no Getsemane, que conheceu o Senhor na casa da viúva, que conheceu o Senhor no templo. Esse João é um João que faz parte de um grupo seleto do Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas, verdade, mas o Senhor tem aqueles que o Senhor quer usar. João é um deles, sempre que o Senhor orava. Se você olhar para os textos bíblicos, você vai ver que era Pedro, Tiago e João. Eu dou ênfase a João, porque João ele recebe o nome do discípulo amado. Parece que a psicologia de João é uma psicologia de um discípulo doce, um discípulo carinhoso. E quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos que a partir desse exato momento, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos. Por que se manifesta Jesus outra vez aos seus discípulos? Porque a primeira vez que Jesus se manifesta, Jesus entra no templo que eles estavam, uma casa. Não se sabe muito bem também dessa casa, mas era uma casa de repente 10 a 15 metros quadrados. As portas estavam fechadas, os discípulos estavam atemorizados. Jesus entra e com as portas fechadas, Jesus diz para eles: paz seja convosco. Como é importante, nesse momento que as portas estão fechadas, eles terem a plena convicção de que com portas fechadas, Jesus ainda diz: paz seja convosco. Eu não sei qual é a porta que pode estar fechada na sua vida, devido a uma pandemia, devido a um desemprego, devido a uma depressão ou até mesmo um luto. Mas eu quero declarar para você que paz seja convosco aonde você estiver, e que essa paz exceda todo o entendimento em Cristo Jesus na sua vida. O que aconteceu? Tomé tinha faltado no primeiro culto. Tomé não sabia que o Senhor iria se manifestar. Mas 8 dias depois, a Bíblia diz que o Senhor vai ao mesmo local, as portas estavam fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Agora esse culto estava diferente, porque esse culto ele tinha Tomé. Tomé sempre foi criticado por alguém de não ter fé, como sempre dizemos, mas quando Lázaro estava doente e Jesus estava sendo ameaçado em Betânia, a Bíblia diz que Tomé tinha condiscípulos, e esses condiscípulos, Tomé disse para eles: vamos até Betânia para que possamos morrer com o Senhor. Tomé era alguém que vive dentro de nós o sentimento que às vezes nós queremos negar. Alguém que tem feridas de incredulidade, feridas que o tempo causa, que essas feridas só podem ser curadas quando são tocadas na ferida do Senhor. Tomé olha e fala: eu só acredito que é o Senhor se eu tocar no Senhor. Tomé pensou naquele exato momento de que ele iria tocar nas feridas do Senhor, mas naquele exato momento foi Jesus que tocou nas feridas de Tomé, e aquela incredulidade de Tomé cessou. Pela terceira vez, manifesta-se Jesus aos seus discípulos. Os discípulos não estavam em qualquer local. Os discípulos estavam pescando no mar da Galileia. E essa pesca dos discípulos
é uma pesca que quer deixar uma mensagem, e é sobre essa mensagem que eu gostaria de continuar compartilhando com você onde você estiver. Os discípulos, você já parou para pensar? Eles estavam de luto. Os discípulos não estavam vivendo qualquer momento. O Messias, o Salvador deles, eles estavam vivendo um luto junto a ele. E alguém que está enlutada é uma pessoa que o seu primeiro sentimento é um sentimento de negação. Os discípulos estão negando. Como pode? Ele era o Messias, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e agora já não está mais conosco. E agora esse sentimento de negação se transformou em um sentimento de rebeldia. Eles dizem então, vamos voltar às nossas práticas anteriores. E quem puxa o primeiro ponto do barco parece ser Pedro. E alguém deve dizer assim, poxa, se Jesus confiou a Pedro a chave da oração que se liga na terra será ligada no céu, se Jesus confiou a Pedro que sobre essa pedra será constituída a igreja, se Pedro está indo, nós também iremos com Pedro. Os discípulos seguem a Pedro porque enxergam em Pedro uma liderança. E o que as pessoas não conseguem entender desse texto é que líderes também passam por crise. Pedro é o líder da igreja e Pedro está passando por uma crise. Pare um instante para pensar. A última conversa de Jesus com Pedro foi Pedro dizendo, Senhor, eu irei contigo até morte e morte de cruz. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, meu amigo, ainda essa noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Se Jesus olhasse para mim e para você em algum instante e dissesse assim, você vai me negar, qual seria a sua atitude? Seria uma atitude pedrocêntrica? Claro que essa palavra não existe, mas seria uma atitude de alguém com humildade, de reconhecer o seu erro. Pedro diz, eu jamais te negarei. E como você conhece o texto, Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus se manifesta às mulheres no templo, no túmulo. Jesus se manifesta aos discípulos de Emaús. Jesus se manifesta no culto. Jesus fala até com Tomé. Qual é o sentimento de Pedro? Jesus me esqueceu. Jesus não quer mais nada comigo. Jesus desistiu do meu chamado. Outrora ele me chamava de Petrus, a pedra que será levantada a igreja, sendo ele o fundamento. E agora, Jesus não quer mais ter diálogo comigo. Parece-me que esse é o sentimento que Pedro está enfrentando, e parece-me que esse é o sentimento que algumas vezes nós somos enganados por uma teologia rasa e mentirosa, que diz que todas as vezes que um filho de Deus erra, Deus entrega o seu filho de mão beijada ao inimigo. Me desculpe, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que eu sendo mau, se o meu filho me pede um pão, eu não darei pedra. Se o meu filho me pede alimento, eu não darei cobra. Então essa teologia é uma teologia de alguém que não conhece a Deus. Porque todas as vezes que um filho do Senhor erra, todas as vezes que um filho do Senhor nega, o Senhor, sendo pai, ele não entrega o seu filho de mão beijada ao inimigo. Muito pelo contrário, a Bíblia nos dá relatos de que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. A Bíblia nos dá relato, e esse é um verdadeiro relato, que Pedro vai ter um diálogo com Jesus. Mas antes que esse diálogo acontecesse, alguns fatos são importantíssimos a ser relatados. Pedro era alguém experiente, um pescador experiente. E agora Pedro está pescando, e como da primeira vez que o Senhor o viu, Pedro não consegue pescar absolutamente nada. Mas de repente, alguém lá da beira do mar grita, vocês têm algo a comer? E a minha pergunta para você nesse momento de hoje é, você tem algo a comer? Você tem algo para se alimentar? Ou você está se alimentando de decepções, se alimentando de rebelias, se alimentando de negações, se alimentando de questionamento?
Porque o mestre hoje pergunta: você tem algo para se alimentar? De repente, eles responderam não. O sentimento mudou, não é um sentimento de prepotência, é um sentimento de dependência. E aí o Senhor olha para eles e fala: lancem a rede ao lado do barco e vocês colherão uma quantidade enorme de peixe. Enquanto aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João estava no barco. João disse para Pedro: Pedro é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, a Bíblia diz que Pedro se vestiu e Pedro pulou ao mar e Pedro começou a nadar. O único local da Bíblia que eu encontro que alguém veste roupa para entrar na água é no relato de Pedro, porque geralmente todas as pessoas tiram as suas roupas para entrar na água. Pedro não. Pedro agora ele tem um sentimento diferente. Pedro enxerga que ele está nu perante o Senhor. O sentimento de Pedro arremete-se ao sentimento de Adão no jardim, quando o Senhor pergunta: Adão, aonde está? E Adão diz: Senhor, eu estou nu. Senhor, eu pequei. Pedro nesse momento está dizendo: eu vou me vestir para me apresentar perante o Senhor, porque eu estou nu. Um detalhe curioso que eu gostaria de compartilhar é que a Bíblia diz que foram retirados 153 grandes peixes da água. Veja bem, ao primeiro olhar, esse texto nos passa desapercebido, mas 150 grandes peixes, ele precisa ter um pequeno cuidado. Por que te falo? Porque um pescador, quando ele vai ao mar, ele lança a sua rede, vai vir peixes pequenos, peixes grandes, peixes médios, vai vir alguma espécie de que não é peixe, e naquele momento dentro do barco, ele vai fazer uma espécie de colheita. Ele vai pegar o peixe pequeno e vai falar: não, esse aqui agora não. O médio ele vai falar: bom, esse dá. O grande não, esse tudo bem. Ah, essa espécie não. Mas o texto me relata de que naquele dia eles pegaram 153 grandes peixes. Mas Júnior, por que o número 153 é tão importante? Vejamos. A história nos diz, e um dos pais da igreja, conhecido como São Jerônimo, ele vai dizer que a simbologia dos 153 grandes peixes está arrematada de acordo com 153 localidades que estavam ao redor de Israel. Então seria uma mensagem dizendo: olha, a colheita que eu vos darei tem acordo com as nações que vocês pregaram o evangelho por serem pescadores. Essa é uma suposição. A segunda suposição, que esses 153 grandes peixes é que todo pescador da época, segundo São Jerônimo também, que esses pescadores da época existiam 153 espécies de peixe e que nunca nenhum pescador conseguiu pegar 153 espécies ao mesmo tempo. É uma outra suposição. Mas para mim e para você, o que significa 153 grandes peixes que não rompem redes? Talvez seja uma mensagem do Senhor dizendo: não importa se você desistiu ou aonde você estiver, eu te trarei de volta com uma grande colheita de vidas, e essas vidas serão maiores do que um dia você alcançou. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida, que o Senhor traga uma colheita de grandes peixes sobre você, mas que você não se sinta um grande pescador, mas que você se sinta apenas um pescador, mas que os peixes eles sejam almas vivas, na qual o Senhor vai te usar para serem alcançadas. O Senhor aquece uma fogueira, o Senhor chama eles, e de repente já tem uma fogueira, tem peixe e tem pão. Sabe o que eu percebo? Tem hora que Jesus precisa reaquecer chamas, nos dar alimentos e nos dar provisão, para que possamos continuar na caminhada. Lembra de Elias? O anjo acorda Elias, o papel do anjo era acordar Elias e dizer: Elias, come desse pão e bebe dessa água, porque longa é a tua caminhada, longa será a tua caminhada onde você estiver. Se você crer, você vai alcançar do Senhor coisas que você ainda não alcançou. Resumamos: Jesus
Depois de jantar, Jesus chama Pedro à parte. Eu não sei onde Jesus chamou Pedro. Se Jesus sentou frente a frente, se Jesus sentou e começou a olhar para o mar, que era um grande lago, ou se Jesus foi andando conversando com Pedro. Eu só sei que naquele momento Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a todos? Irmão, irmã, como é difícil responder essa questão do Senhor. Se o Senhor te perguntasse: você me ama mais do que a todos que estão na sua casa, a do que todos estão na sua igreja, o que você responderia? Como eu vou medir o meu amor com o amor de alguém? Como eu vou medir a intensidade do que eu sinto com a intensidade de que alguém sente? E Pedro responde: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E quando Pedro isso responde, Jesus diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Quem entende um pouco de agropecuária vai entender que o cordeiro ele já é um pouco mais robusto. O cordeiro não é simplesmente um burreiro pequeno, o cordeiro ele já tem mais força. O que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, apacenta aqueles que são mais robustos, porque eu confio na sua questão pastoral de apacentar. Pela segunda vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor fala para Pedro após a pergunta se o ama: então apacenta minhas ovelhas. Irmãos, no rebanho do Senhor existem cordeiros, no rebanho do Senhor existem ovelhas. Pela terceira vez, verso 17, disse-lhe: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Simão se entristeceu por ter lhe dito terceira vez, perguntando se o amava, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O diálogo do amor é um diálogo revelador, porque o Senhor poderia ter chamado Pedro após negá-lo 3 vezes e ter dito: Pedro, cara, eu estou decepcionado com você, porque você me negou, você era alguém que eu confiava tanto. Poderia ter dito: Pedro, você vai ser disciplinado. Pedro, não, agora eu escolhi João ao invés de você, Pedro, para ser o pastor da igreja. Mas o que Jesus faz com Pedro é o que Jesus sempre faz conosco. Todas as vezes que erramos, Jesus restabelece o diálogo dele através do amor. O amor de Deus, esse amor de dar o seu único filho por todos nós, é esse amor que se torna um caminho de ponte para que o estabelecido que tinha sido destruído possa ser uma ponte de amor para que possa ser reconstruído novamente. Aonde você estiver, eu quero dizer para você que o amor do Senhor vai te alcançar. O Senhor vai te alcançar com amor de louvores, com amor de pessoas, com amor de causas, com amor de mensagens. E quando o amor bater na tua porta, abra a porta e ceie com amor. O Senhor é a verdadeira encarnação do amor. Pedro foi o único que conheceu o amor encarnado através de um diálogo. O amor pergunta para Pedro se ele ama o amor. Só Jesus consegue fazer isso. É claro, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, há uma questão que precisa ser esclarecida. O grego é uma língua muito rica, e o grego ele não consegue, através das suas palavras, do seu vocábulo, expressar através do português o que é amor. Portanto, eu gostaria de te esclarecer esse texto, para que você olhasse para ele e não achasse o texto repetitivo. O grego existem no mínimo 9 palavras para amor. Sim, 9 palavras para amor. Mas eu gostaria de resumi-la a 4. Primeiro, amor eros. O que é o amor eros? Eros é o amor de paixão, é o amor de romântico, é o amor entre casais. Esse é o amor eros. Segundo, amor filia. Filia é uma espécie de amor amizade. É uma afeição entre amigos.
Terceiro, storge. Storge é um amor caracterizado como uma afeição entre pai, filho, parente, pessoas próximas. Vamos ver se você vai lembrar. Eros, filia, storge. O quarto amor é o ágape. Esse ágape provavelmente você já ouviu falar. O que é o amor ágape? É o amor verdadeiro. É o amor de doar-se. É o amor de dar a vida um pelo outro. Veja bem, volte para cá. Eu quero dizer para você que esse diálogo de Jesus, existem dois tipos de amor que são tratados, ágape e filéu. A pergunta que se dá mais ou menos é, no versículo 15, é Jesus perguntando assim para Pedro: Pedro, você me agapau? Pedro, você daria a sua vida por mim? A resposta de Pedro não é um amor ágape. A resposta de Pedro é um amor filéu. Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, eu apenas te filéu, eu apenas tenho um amor de amizade pelo Senhor, tu sabes. E aí Jesus diz para Pedro: então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Veja bem, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você daria a sua vida por mim? Pedro responde: eu só sou o teu amigo. Pela segunda vez, o Senhor pergunta: Pedro, você daria a sua vida por mim? Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu somente sou o teu amigo. Pela terceira e última vez, o Senhor pergunta para Pedro, agora não ágape. O Senhor pergunta para Pedro: Pedro, você apenas é meu amigo? E nesse momento, João escreve-nos um texto dizendo que Pedro se entristeceu. E Pedro, se entristecendo, disse para Jesus: Senhor, tu sabes que eu sou apenas o teu amigo. E Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que esse texto é revelador? É que agora Pedro é alguém maduro. Pedro não é aquele anterior que dizia: eu vou contigo até morte de cruz. Não, agora Pedro aprende que quem nega Jesus 3 vezes restabelece a conversa com Jesus através do amor 3 vezes. Negou 3 vezes e 3 vezes o Senhor pergunta: Pedro, você daria a sua vida ou você é somente meu amigo? Pedro disse: eu sou teu amigo. O Senhor não desistiu de Pedro, porque o Senhor sabia que agora Pedro estava sendo sincero. E Jesus olha para Pedro e fala: na verdade, te digo que quando você era moço, quando você era jovem, quando você era imaturo, você fazia o que você queria, dizia o que queria, andava por onde queria. Mas agora, Pedro, agora é diferente. Pessoas vão te vestir, você vai andar por onde você não quer, porque você é o líder que eu estabeleci para levar o meu evangelho. Olhe para mim, por gentileza, e preste atenção no que eu quero te dizer. Seja ser humano diante do Senhor Jesus. Ele conhece o verdadeiro amor que há dentro do seu coração. E esse amor pode ser maior do que os outros, ou pode ser menor do que os outros. Mas esse amor é um amor encarnado. Jesus vai te alcançar através do diálogo do amor. E todas as pontes que foram rompidas, haverá uma dupla honra sobre a tua vida. Pessoas vão lá te sustentar, te vestir. Com o quê? Com amor, com carinho, com atenção, com provisão. Por quê? Porque o Senhor encontrou através do diálogo do amor um discípulo maduro. Que alcancemos a maturidade discipular que Cristo nos exige. Que alcancemos o mesmo sentimento que Pedro teve, que depois de tudo isso disse para os discípulos: sigam-me. É tempo de seguir ao Senhor com amor dentro do seu coração, ao invés de redes em mãos. Redes não simbolizam grandes coisas. Redes são apenas instrumentos. O amor são mais do que um instrumento. O amor é uma atitude. Deus te enche de amor. Eu gostaria de encerrar essa prédica com a palavra que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 12 da primeira carta. No capítulo 12 da primeira carta, no capítulo 13 da primeira
primeira carta, para ser mais exato. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como metal que soa ou como sino que faz barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, eu nada seria. Verso 8. Guarda isso no seu coração e fica com essa mensagem. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo profecias, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor encarnado em Cristo Jesus mostrou que Ele tudo sofreu, Ele tudo creu, Ele tudo esperou, Ele tudo suportou, mas Ele espera que nós, como os discípulos do amor, façamos o mesmo e alcancemos outras vidas, além das que já foram. Que Cristo te abençoe na pessoa de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz para todos que estão assistindo esse culto. Nós iremos começar aqui com louvor e que a graça do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família. Que nesse momento difícil que nós estamos passando longe da casa do Senhor, longe de estarmos aqui presentes, que nós possamos interceder pelos outros em casa, para que essa situação acabe, para que nós possamos estar aqui em breve para adorar o Senhor, porque é muito ruim ficar distante da presença do Senhor. Hoje é um culto especial para estarmos todos aqui reunidos, participando da ceia, mas foi na vontade de Deus que nós não estivéssemos aqui, porque tudo é pela vontade dEle, coisas boas e coisas ruins é da vontade dEle. Amém? Nós vamos louvar. Esse louvor é muito conhecido. Você que estiver em casa, ministre sobre a sua vida esse louvor, sobre a sua família. Antes de eu falar, eu cantava sobre
reunido para comer e esperar um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunir para condenação. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos consagrar o primeiro elemento. Você que está em casa, você que está aqui no templo, vamos consagrar a dádiva do corpo de Cristo. Senhor meu Deus, nós consagramos, Senhor amado, esse elemento, o dom da vida, o dom, Senhor, do seu corpo, Senhor, a dádiva. Meu Pai, para que ele seja símbolo da memória que nós temos da tua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Celebramos, Senhor amado, a ceia como símbolo máximo da nossa fé. Esteja conosco, Senhor. Senhor meu Deus, que o seu corpo, Senhor amado, o símbolo dele seja alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu isto. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos e todas podemos participar.
nós consagramos, Senhor amado, a dádiva do cálice, símbolo do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que seja antídoto para a nossa alma, cuida de nós, Senhor amado, nesse mês, para que seja remédio, Senhor, para o nosso espírito, que possamos trazer em memória, Senhor amado, esse sangue precioso, esse sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário, por amor de nós. Nós consagramos esse elemento, a dádiva do suco de uva, em nome de Jesus. Amém. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Todos e todas podemos participar. Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor amado, a nossa vida por mais esse período nas tuas mãos. Agradecemos, Senhor, a dádiva do pão, a dádiva do cálice. Esteja conosco o teu Espírito Santo. Por isso nós agradecemos, hoje e sempre. Amém.